Olá pessoal, eu estou começando aqui um novo vídeo e esse é bem interessante, é uma coisa diferente. Na verdade, isso é um seminário que eu fiz num grupo de estudo que eu participo na Faculdade de Educação da USP e que se chama CID, Seminários de Estudos de Epistemologia e Didática. Esse seminário eu dei em 24, lá 15 de março de 2024 e o nome dele é a Tabela Periódica e a Mitologia Grega. O que eu fiz aqui foi o seguinte, eu levantei os elementos químicos cujos nomes têm origem na mitologia grega. Aí eu falo um pouco dos elementos químicos e dos correspondentes personagens da mitologia grega que deram origem a esses nomes. É uma coisa legal, é uma coisa assim que mistura um pouco da química, vamos dizer assim, do ensino médio, né? E da mitologia grega. Espero que vocês curtam. Bom, já que o nosso assunto é tabela periódica, a gente não pode deixar de falar no Mendeleev, né? Dmitry Mendeleev, que é o químico russo que descobriu essa formação dos elementos químicos que hoje a gente chama de tabela periódica. Né? O Mendeleev nasceu na Sibéria, ele era o caçula de uma família com 17 filhos. Teve uma vida meio difícil, o pai ficou cego quando ele era pequenininho, ele estudou na Universidade de São Petersburgo e era um aluno brilhante, acabou ganhando a possibilidade de estudar um pouco na França, na Alemanha, tinha um gênio terrível, brigou com todo mundo, ele brigou com Kirchhoff, vê se pode, na Alemanha, mas era um químico brilhante. E o Mendeleev teve esse insight de arrumar os elementos químicos conforme o peso atômico e ele acabou chegando numa tabela, que é mais ou menos essa que aparece aqui. Claro, hoje nós conhecemos 118 elementos químicos, né? Mas ele montou com os elementos químicos conhecidos na época, montou uma tabela com 63 elementos químicos em 1869. Ele morreu em 1907, né? Na verdade, 3 elementos ele previu. Ele deixou alguns buracos na tabela e disse, olha, aqui deve ter 3 elementos químicos com tais pesos atômicos e tal. E ele acertou, com tais densidades, ele acertou. Ele acabou prevendo a existência de 3 elementos químicos que foram em seguida realmente descobertos. Quais foram eles? O gálio, o germânio e o escândio. Realmente é aí que ele ficou famoso, porque a tabela dele ganhou assim uma notoriedade, porque ela conseguiu prever realmente o preenchimento dos buracos que ficaram. E hoje a tabela periódica, vamos dizer assim, ela é cantada em prosa e verso, não tem um laboratório de química ou de física mesmo que não tenha pendurado lá uma tabela periódica, né? Então, aí fica a nossa homenagem ao Mendeleev, grande químico russo. Como eu disse, cantado em prosa e verso, apesar do gênio que ele tinha. Isso também é uma coisa secundária, não importa muito, né? Viva o Mendeleev! Bom, essa é a tabela periódica, a famosa, atual, não é? Com 118 elementos químicos. Essa aqui eu peguei da Sociedade Brasileira de Química. Então, nós temos uma tabela dessa graças ao trabalho inicial do nosso Mendeleev. Aliás, eu esqueci de dizer uma coisa para vocês. Eu tive a oportunidade de ir a Moscou, fiquei uma semana lá. E me disseram lá, não sei até onde isso é verdade, mas talvez seja, que o Mendeleev, veja, os russos são tomadores de vodka, né? Os russos, o pessoal do leste europeu em geral, o Mendeleev estabeleceu a receita da vodka. E que todos lá na Rússia até hoje seguem a receita do Mendeleev, tá? E todos aqueles que seguem a receita do Mendeleev produzem uma vodka de qualidade e semelhante uma à outra. Eu estou repetindo o que eu vi lá em Moscou, que é uma cidade lindíssima, aliás. Muito bem, vamos voltar aqui à nossa tabela periódica. Não é minha intenção explorar o aspecto químico da tabela, né? Aliás, sou professor de física, não de química. Então, os períodos e tal, não é isso que eu vou fazer. Número atômico, peso atômico, não é isso que eu vou fazer, né? Eu deixei claro lá no início o que é que eu vou fazer. Essa é a tabela completa, você tem aqui todos os nomes, né? O hidrogênio, o hélio, tem aqui uma legenda, em preto eu tenho o elemento que é sólido, na temperatura ambiente, em azul, aquilo que é líquido, como o mercúrio, que é um metal, o único metal líquido da temperatura ambiente, né? Eu tenho o bromo também, que não é um metal, mas é líquido a temperatura ambiente, em vermelho gás, né, que é o caso do hidrogênio, e os gases nobres,
né? Também o cloro, flúor, oxigênio, nitrogênio. E aqueles são sintéticos, produzidos em laboratório, em aceleradores de partículas, por exemplo, né? Que são esses aqui todos. Não são encontrados livremente na natureza. Muito bem. E nós vamos ver no slide seguinte quais desses têm nome de origem grega. E no outro slide, quais têm nomes não só gregos, mas como ligados à mitologia. Agora, antes de continuar, eu quero fazer aqui uma homenagem. Eu quero dedicar esse vídeo a 2 professores de química que moram no meu coração. Um deles é a professora Paula Cório, que foi minha aluna, é uma ex-aluna minha, foi minha aluna de física no ensino médio e hoje é professora do Instituto de Química da USP, uma professora muito dedicada, que tem um grande amor à educação. Então fica aí minha homenagem a Paola, nome italiano, na verdade é Paola, né? Fica aí meu abraço a Paola. E o outro professor que eu quero homenagear é um professor que trabalhou comigo em Campinas também, grande professor de Química e grande autor de livros didáticos, como eu também escrevo há muito tempo livro didático, que é o professor Eduardo Canto, que não só é um grande professor de Química, também doutor em Química pela Unicamp, mas que é autor de livros de ciências e de Química também. Fica aí minha homenagem aos 2, então, a Paola e ao Canto. Vamos lá, vamos continuar. Pessoal, aqui eu tenho os elementos químicos cujos nomes têm origem na língua grega. Os nomes, tá bom? Hidrogênio, então, por exemplo, tem um nome na língua grega. Hidro, a gente sabe que é água, por exemplo, né? Hélio também tem origem na língua grega e vai ser um dos nossos nomes explorados, porque Hélio era o deus Sol. Os outros aqui têm nomes também com origem na língua grega, mas nem sempre estão relacionados à mitologia. Mas vejam a quantidade de elementos cuja origem vem da língua grega, né? Muitos desses, são muitos mesmo, né? Muitos deles mesmo, né? Agora, aqueles cujo nome tem a ver com a mitologia grega são esses aqui. E são esses que nós vamos explorar, tá certo? São esses aqui, ó, o hélio, selênio, telúrio, mercúrio, paládio, irídio, tântalo, nióbio, titânio, cério, bromécio, európio, urânio, netúnio e plutônio. Tá legal? Cada um deles, eu vou falar não só um pouquinho do elemento, do ponto de vista químico mesmo, prático, para que ele serve, para que ele é usado, um pouquinho, né? E depois do correspondente personagem. Quem foi Tântalo, por exemplo, tá certo? Quem foi o Tântalo na mitologia grega? Esse aqui sofreu. Alguns nomes, como Mercúrio, eles aparecem na versão romana. Mercúrio, por exemplo, é o Hermes na mitologia grega. Alguns aparecem na versão romana, nome em latim, né? E não no nome grego. Outros vêm do grego mesmo, paládio, európio. Vamos ver, tá legal? Vamos começar com o telúrio. Olha que metal bonito, não é? Prateado, brilhante. Bom, os metais em geral são assim, né? Tem um brilho metálico. Vamos ver, o telúrio é o elemento químico de número 52, número atômico 52, né? A gente não ouve muito falar desses metais, né? Mas é incrível, eles têm aplicações que a gente não conhece, né? Por exemplo, o telúrio, ele tem aplicações na metalurgia. Ele melhora a maciabilidade numa liga, né? Ele melhora o aço, melhora o cobre, o aço inox, e ele aumenta a resistência do chumbo. Quando ele é misturado com chumbo, ele produz uma liga mais durável, mais resistente. Então ele é usado, a gente nem sabe, né? Às vezes você pega um aço inox aí, tem um pouco de telúrio lá dentro. Não em todos, né? Mas conforme a aplicação. Uma outra coisa que é o telureto de cádmio. É um semicondutor eficiente lá em células solares, células fotovoltaicas, né? É outra aplicação do telúrio. A gente quase não usa mais essas coisas, mas CD é read write, quer dizer, você pode ler e gravar, né? DVD também, a gente quase não usa mais por causa da internet, mas tá aí, né? Ele tem uma camadinha de um composto de telúrio, é um óxido de telúrio. O Blu-ray também tem uma camadinha de telúrio. Eu nunca soube disso. Eu fui descobrir isso agora aí, dando uma olhada nas propriedades do telúrio, não é? E uma coisa importante também, compostos orgânicos que usam telúrio, com composto de telúrio, eles têm uma atividade antiprotozoária que pode ser usado aí na medicina, principalmente leishmaniose. Isso está sendo pesquisado. É uma coisa interessante também
sobre o telúrio. Legal? Tá aí, ó, o telúrio, que a gente mal ouve falar dele. Tá aí, ó, apresentado para vocês como algumas propriedades do telúrio, esse metal bonito que está aí. Antes de dizer o que é que o telúrio tem a ver com mitologia grega, deixa eu explicar por que eu quis homenagear o Canto, o professor Canto, com esse vídeo. Eu fiz uma live uma certa vez aí sobre um assunto mitologia grega. E o Canto estava assistindo essa live e ao final nas perguntas ele fez lá uma pergunta: fala um pouco sobre os nomes dos elementos químicos que têm a ver com mitologia. Bom, tinha lá muitas perguntas, é claro que nessa hora você pode falar um pouquinho de um ou do outro, né? E é claro que as respostas ficaram absolutamente incompletas. Mas foi essa pergunta do Canto que acabou me motivando a depois fazer um seminário desse. E agora, Canto, vai a resposta mais completa. A resposta que você mereceu aquele dia e eu não pude dar, tá bom? Muito bem, o que é que o telúrio tem a ver com mitologia grega? Telúrico tem a ver com terra. Vocês já devem ter ouvido falar assim, movimentos telúricos, né? Isso é movimento da terra. E a terra em grego é a Gaia. Gaia é a deusa terra, é a terra, uma deusa importantíssima, lá da origem dos tempos na Grécia. Então, o telúrio tem a sua inspiração em Gaia. Vamos ver quem é a Gaia, essa deusa importantíssima. Vejam, vocês já devem ter ouvido falar que no início era o caos, né? Esse é o Deus primordial. É difícil até imaginar o que é o Deus caos. É algo assim inimaginável. E do caos, o caos tinha um poder criador. Ele foi criando os deuses, né, que nós conhecemos. No início eram deuses estranhos, deuses monstruosos, né? Mas desses deuses todos nasceram aí, ó, o Tártaro, por exemplo, tem outros que não aparecem aqui. O Tártaro, Eros, que é o amor criador, e Gaia. Gaia é uma deusa importantíssima. E ela gerou sozinha, olha, a fama, as montanhas, Pontos é mar. E a Gaia gerou sozinha também Urano, que é o céu. Nós vamos falar nele já já. É daqui que vem o nome Urânio. Não quero adiantar muito. Ela gerou Gaia, a Terra, gerou Urano. E vejo, é como se fosse o filho dela, né? E ela casou com Urano. Olha lá, casou com Urano. A Terra casou com o céu. Urano é o céu. Em latim, o nome de Urano é céu. E Gaia, em latim, para os romanos, é terra. Então, terra para os romanos, céu para os romanos. Para os gregos, Urano e Gaia. Gaia, então, é a terra. E de Gaia que nasceram todos aqueles deuses que depois são mais famosos. Daqui é que saíram todos o resto, tá? Que nós vamos falar já já. Nasceu Cronos, de lá nasceu Zeus, Poseidon e tal. Mas Gaia, então, é a terra. Vamos voltar a falar nela já já. Porque a terra é onde a gente pisa, tá certo? E Urano é o que está lá em cima quando a gente olha para cima. Então, a homenagem à terra é que foi dado o nome a esse metal chamado telúrio. Urânio. Urânio é famoso, né? É o metal famoso esse. É o elemento químico, metal de número atômico 92. O urânio, ele foi descoberto em 1789 por um alemão, mas na verdade ele foi descoberto na forma de um óxido, o O2. Não como metal puro, né? Ele só foi isolado mesmo 52 anos depois, tá? Isolado como metal puro em 1841. Agora, o importante mesmo foi em 1896, quando um químico francês chamado Becquerel, que acabou ganhando o prêmio Nobel em seguida, quase em seguida, descobriu que o urânio ele emitia radiação espontaneamente. Ele manchava uma placa fotográfica mesmo no escuro, né? Alguma coisa saía dali, só mais tarde é que se descobriu, né? Que dali saíam partículas alfa, beta e radiação gama, né? Mas foi uma baita de uma descoberta, certo? Em seguida entrou na jogada um casal muito famoso, né? Madame Curie e Pierre Curie, uma história muito interessante essa, no começo da radioatividade, e o urânio é o elemento que originou toda essa história, né? É bem interessante toda essa história. Madame Curie, então, tem uma importância gigantesca aí na história da física, né? Principalmente nessa questão. Vale a pena estudar a importância dessa mulher na ciência, né? É uma grande cientista. E o urânio tem vários isótopos, o mais comum
está escrito aí, né? Tem uma vida média longa, 4,5 bilhões de anos, que é o urânio 238. O que é meia-vida? Meia-vida é o seguinte, quando um isótopo ele é radioativo, ou seja, ele emite radioatividade espontaneamente, o que a gente chama de meia-vida é o tempo que metade dele leva para desaparecer. Desaparecer quer dizer se transformar em outro elemento emitindo radiação, né? Quando ele emite partículas alfa, beta e gama, ele acaba se transformando em outro elemento. Então, meia-vida é o tempo que metade dele leva para sumir, desaparecer, ou seja, se transformar em outro elemento. Veja que o urânio 238 leva 4,5 bilhões de anos, que é o tempo de vida da Terra, né? Já o urânio 235, 700 milhões de anos. Ele tem uma meia-vida muito menor. Muito bem. Significa que ele é muito mais radioativo. E é esse urânio 235 que em geral é usado nas usinas atômicas e também em armas, né? Bomba atômica, por exemplo. O urânio ele é usado na indústria bélica, como está aí, claro, construir bomba atômica, né? Que é o aspecto dark, o aspecto negro, né? Do urânio. Mas também é usado em usinas nucleares que geram muita energia elétrica e, por estranho que pareça, uma usina nuclear tem pouco impacto ambiental, exceto nas questões quando você tem acidentes, né? Aí a coisa fica grave, como a gente teve em Fukushima em 2011, Chernobyl, que foi um desastre terrível, o Césio 187 aí em Goiânia, aqui no Brasil. Mas, tirando os acidentes, uma usina nuclear, ela não exige, por exemplo, que você faça grandes reservatórios de água, você não tem que desmatar, né? Mas essa coisa de uma possibilidade de acidente acaba fazendo com que haja um certo receio grande das populações com respeito a usinas nucleares, né? Tá bom? O nome urânio foi dado pelo Martin, que é o descobridor do urânio, pelo menos do óxido de urânio, porque anos antes havia sido descoberto o planeta Urano, cujo nome é homenagem a Urano, da mitologia grega, né? E o urânio foi dado por tabela a Urano, da mitologia grega. Tá? O marido e filho da Gaia, que a gente mostrou agora há pouco, tá bom? Bom, o Urano, como eu disse, para os romanos é céu, né? O deus céu, para os gregos Urano, que se escreve Uranos em grego, né? Ele era o marido de Gaia, como eu disse, né? Tá aqui, ó, Urano e Gaia. O legal é que eles tiveram muitos filhos, em especial os 12 titãs, vamos falar neles já também, mas um casal em especial foi muito importante. São 2 filhos e eles casaram entre si, que é o Cronos e a Réia. Por que é importante? Porque esse casal gerou aqueles deuses famosos, ó, o Zeus, a Hera, que casou com o irmão, com Zeus, Poseidon, deus do mar, Hades, o deus do inferno, Deméter, que é famosa, não é? São aqueles deuses mais famosos que formaram, entre outros, os deuses do Olimpo, não é? E o Cronos tem um papel importante aqui na nossa história agora. Por quê? Porque a Terra e o céu eram unidos. O céu estava o tempo todo sobre a Terra. Os filhos nasciam e não tinham como sair, não havia espaço. Olha como essa história é interessante, como os gregos explicam o surgimento do céu, do espaço e do tempo. O Cronos se revoltou contra o pai e ele castrou o pai. Ele pegou uma foice e castrou o pai. Olha aqui uma cena. É famosa essa cena. Ele castrou o pai e o pai, sentindo uma dor violenta, ele se afastou. Então o céu se afastou da terra. E é assim até hoje, né? Então a terra ficou embaixo e o céu onde ele está hoje. E assim surgiu o espaço entre o céu e a terra e pôde surgir então o movimento nesse espaço vazio. E portanto surgiu, vamos dizer assim, o tempo que permitiu o movimento. Não que o tempo já não existisse, mas permitiu o movimento das coisas nesse espaço entre o céu e a terra, tá certo? Então, essa história é muito interessante, está ligada com Urano e Gaia, e o herói dessa história que desbancou o pai, que era, vamos dizer assim,
o Deus do universo, desbancou o Pai e passou a ser ele o grande Deus, o grande imperador do universo, vamos chamar assim. O grande Deus do universo, desbancando o Pai, tá certo? Esse é um episódio bastante interessante, bastante famoso. Segundo das fontes clássicas, na verdade é da época arcaica, né? A gente diz clássico como autor, que é o Hesíodo. Nessa castração de Netuno, o sêmen de Netuno caiu no mar e borbulhou no mar, e dessa borbulha nasceu Afrodite. Essa não é a versão mais conhecida. A mais conhecida é de Homero, onde Afrodite é filha de Zeus. Mas existe essa versão também de Hesíodo. Muito bem, essa história é bastante interessante, que envolve Urano, de onde vem o nome Urânio, e de Gaia, de onde vem o nome Telúrio. Vamos agora falar do titânio, que é esse metal importantíssimo, lindo, olha como ele brilha, né? É o elemento químico de número 22. Ele tem uma densidade baixa, mas tem uma resistência absurda. E quando se faz ligas com ele, molibdênio, vanádio, alumínio e ferro, ele tem uma resistência assim absurda. Tanto que a indústria aeroespacial usa direto, né? Para fazer míssil, foguete, nave espacial, veículos militares. Ele é assim o que há. Aviões supersônicos, tem na ponta titânio, né? Ele é muito importante, muito importante. Ele tem assim uma resistência à fadiga tremendamente grande. E ele tem uma importância grande porque ele tem uma densidade menor que a do aço, mas é muito mais resistente. E veja aqui que coisa interessante, como os aviões usam titânio, né? Boeing, as toneladas que usam. E veja o A380, o Airbus 380, só nos motores usa 11 toneladas de titânio. Titânio é um metal importantíssimo na indústria aeroespacial, na indústria de aeronaves em geral. É impressionante a importância do titânio. E também nas próteses ortopédicas. Você deve conhecer alguém que já fez uma prótese no joelho, na coxa, titânio com vanádio, né? Há uma grande chance. E uma liga com a maior parte do metal presente de titânio. Porque além de ter baixa densidade, tem uma super resistência. Então não fica muito pesado e ao mesmo tempo tem uma resistência muito grande e também uma grande resistência à corrosão. Então é um metal perfeito para prótese, né? Então é um metal fantástico. E de onde veio esse nome, né? Titânio. Será que tem a ver com mitologia grega? Que tem, claro, né? Vamos ver de onde vem esse nome. Você já deve ter imaginado, né? Vamos ver. Quando eu falei na Gaia e no Urano, eu disse que eles tiveram muitos filhos, entre eles 12 titãs. Na verdade, são 6 titãs, que é masculino, e 6 titânides, que é o feminino. Legal? Desses 12, 6 homens e 6 mulheres, eu pus os nomes aqui embaixo. Ó. Eu coloquei na mesma cor aqueles que casaram entre si, porque era assim, né? Casava com o irmão também. O grupo era pequeno, né? Ou casa com o irmão ou primo ou fica solteiro, né? Tá certo? Então, Cronos casou com a irmã Reia, e que deu origem àqueles deuses famosos, como eu falei agora há pouco, né? O Oceano casou com Tétis. O Céus casou com a Febe. O Hipérion casou com a Teia. E esses aqui não casaram entre si. São casados, mas com outros, que não são irmãos, tá certo? Não são titãs, não são daqui desse grupo, tá legal? Então, o nome Titã vem daí, e daí foi fácil tirar o nome titânio. Inclusive pela resistência, né? Porque esse metal é uma fábula, né? O titânio é um metal fantástico, metal resistente, resistente à corrosão, né? As ligas de titânio são fantasticamente resistentes. Então, o nome Titã vai muito bem, porque esses titãs da mitologia grega são realmente muito resistentes. A gente não vai entrar nesse detalhe, mas eles são guerreiros, eles são poderosos. Cronos é muito poderoso, todos eles são poderosos. Então, justifica esse nome. O promécio é um metal, é o elemento químico de número 61, número atômico 61, né? E o nome foi dado em homenagem ao titã Prometeu, que foi um grande benfeitor da humanidade. E nós veremos isso a seguir. Tem muita história interessante que envolve o Prometeu. E ele é conhecido principalmente por ter roubado o fogo do Olimpo, ter trazido o fogo para a humanidade. E quando a gente fala trazer o fogo para a humanidade, não é simplesmente o fogo, mas o que ele propiciou, que foi a tecnologia, a metalurgia,
todo o desenvolvimento que isso trouxe, quer dizer, a própria civilização que isso trouxe, não é? Então foi um grande feito que o Prometeu deu à humanidade. E isso deixou Zeus assim, fulo da vida, porque trouxe de certa forma um poder tão grande que poderia igualar os homens aos deuses, né? Isso custou caro a Prometeu, como nós vamos ver em seguida. Tá legal? Então o nome foi dado em homenagem ao Prometeu que roubou o fogo do Olimpo. Né? Agora, o que o Promécio tem a ver com isso? Né? Por que essa ligação? Acontece que o Promécio é um elemento radioativo e a radioatividade pode ser vista, de certa forma, como uma forma moderna e poderosa de fogo, que é como nós conseguimos tirar uma energia do átomo, um fogo escondido lá dentro, né? E foi isso que fez com que os descobridores, os isoladores do Promécio, né, tivessem tido essa inspiração e dar a ele o nome de Promécio. Na verdade, essa descoberta aconteceu no calor do projeto Manhattan, que gerou em 45 a bomba atômica, né? E fogo tem tudo a ver com isso, né? A humanidade despertou para o fogo que ela poderia retirar do átomo, o poder do fogo embutido no núcleo atômico. E do mesmo modo que o Prometeu foi punido por trazer o fogo para a humanidade, esse nome Promécio traz uma metáfora interessante. Ter o fogo pode ser uma coisa muito boa, mas traz uma grande responsabilidade como a radioatividade. Se ela tem um lado muito bom, um lado que pode ser muito útil para a humanidade, ela pode ser também um desastre, como o fogo, que pode trazer graves consequências se não bem dominado, não bem utilizado. Então o nome Promécio, na verdade, é muito interessante, vem bem a calhar para esse domínio, possível domínio da humanidade com respeito à radioatividade, à fissão nuclear, à fusão nuclear também, que veio bem depois, né? Mas com respeito a esse poder de retirar o fogo escondido no interior dos átomos. Agora então vamos apresentar o Prometeu na mitologia grega. Veja que os 12 titãs, nós já havíamos falado deles, são filhos de Urano e Gaia, né? E muitos deles aparecem aqui, são 12, 6 titãs e 6 titânides, mas em especial nos interessa agora esse casal, o Jápeto, que é um titã, e que casou com a Clímene, que é uma Oceânide, filha de um titã, filha de 2 titãs. O Oceano, que não aparece aqui, que casou com a sua irmã Tétis, tá bom? É um casal, Oceano e Tétis. E eles tiveram muitas filhas chamadas Oceânides, muitas famosas, ó, Dione, Anfiterite, Dóris, são famosas, tá bom? E uma delas, a Clímene, casou com Jápeto. E eles tiveram alguns filhos famosos. Um deles é o Prometeu, o outro Epimeteu, também é famoso, e também o Meneceu e o Héspero. E o Atlas, muito famoso o Atlas, aquele que aparece segurando o céu, pisando na terra, né? Muito bem. Nesse momento está aqui o Prometeu, tá bom? Prometeu, então, ele é filho de Jápeto e Clímene e, portanto, neto de Urânio e Gaia. Esse é o Prometeu. Muito bem, o Prometeu, como eu tinha dito, foi um grande benfeitor da humanidade. Né? Ele foi encarregado, ele e o seu irmão foram encarregados por Zeus de dar características aos seres vivos. Quem começou com isso foi o Epimeteu, que começou dando características aos animais, e asas, e garras e tal. Ele tentou dividir as coisas de modo que não houvesse predadores que se sobressaíssem sobre as presas, mas quando ele chegou no ser humano, ele brecou. O Epimeteu, na verdade, não era tão esperto como Prometeu. A palavra Prometeu significa aquele que vê antes, ele pensa antes de agir. Epimeteu, ao contrário, aquele que age e depois pensa. Bom, ele pediu a ajuda do Prometeu e o Prometeu então cuidou de características do ser humano. Foi aí que ele procurou dar a eles inteligência e deu a eles o fogo, né? Que representa, na verdade, inteligência, sabedoria e, inclusive, a tecnologia, a metalurgia, a civilização, né? A cultura toda. Muito bem, isso custou caro, como eu disse, ao Prometeu. Bom, vamos falar um pouco da história do Prometeu. Um dos castigos que os deuses impuseram à humanidade foi a Pandora.
A Pandora é a primeira mulher mortal. Não existiam mulheres, existia a feminilidade, existiam mulheres deusas, não existiam mulheres humanas. E a Pandora foi a primeira mulher mortal. O nome Pandora significa todos os presentes. Dora é presente, Pan é tudo, daqueles jogos pan-americanos, né? Aliás, o nome em português, Teodoro, significa presente dos deuses. Tel é Deus, Doro, presente, Teodoro. Ou então Doroteia, presente dos deuses também. Que raio de presente dos deuses foi esse? Na verdade, um presente entre aspas. O Prometeu tinha avisado o seu irmão Epimeteu, era meio tontinho, não receba presente dos deuses, porque não vem coisa boa daí não. Eles estão bravos com a gente. Mas a Pandora foi feita assim muito linda. Afrodite, deusa da beleza e do amor, deu a ela assim sensualidade, beleza. A Atena deu a ela assim sagacidade, estratégias. E os deuses deram a ela um vaso, esse vaso de barro chamado Elpis, é onde se colocava vinho, azeite, coisa assim, com todos os males da humanidade lá dentro e uma tampa. Eles não avisaram que os males da humanidade estavam lá. Mas a hora que alguém abrisse esse vaso, os males escapariam e a humanidade seria punida com eles. É aí que está. Esse vaso passou para a história assim conhecido como a caixa de Pandora, mas não era uma caixa, era um vaso. Quando a Pandora chegou, o Epimeteu, que age antes de pensar, se apaixonou por ela e casou com a Pandora. Falou, a Pandora é minha. E não aceitou o conselho do irmão de não aceitar presentes dos deuses. E a Pandora é bem um presente, Pandora. E um dia, a curiosidade levou ou Epimeteu ou a própria Pandora, não se sabe bem, tem versões diferentes. Alguém abriu o vaso de Pandora, a caixa de Pandora, e os males todos da humanidade escaparam. Tristeza, velhice, doença, injustiça. E por isso que a humanidade ganhou tudo isso. Isso foi o castigo maior. E a Pandora, ou Epimeteu, tapou o vaso em tempo, só ficou um mal lá dentro, que foi a esperança. Ué, mas esperança é uma coisa ruim? Olha que coisa interessante. Por que não é uma coisa ruim? Por que não é vista por nós como uma coisa ruim? Porque não escapou do vaso, ficou lá dentro. Então não é visto por nós como um mal. Curioso isso, né? Mas por muitos é visto como um mal, porque a esperança é algo assim, que na verdade te transforma em alguém passivo, que fica esperando que as coisas aconteçam. Eu espero que não chova, ou eu espero que chova. Eu espero que meu primo se cure do câncer. Né? Eu espero não quer dizer nada. Né? Não quer dizer nada. Então a esperança pode ser vista, como era visto por muitos gregos, como um mal. Curioso isso, né? É claro que muitos filósofos depois viram na esperança uma coisa boa, mas ainda existem filósofos que veem a esperança como uma coisa ruim. É um tipo de reza, um tipo de oração, né? Passiva, né? E que não tem efeito nenhum, ou pode não ter efeito nenhum. São visões sobre a esperança. Essa é a Pandora. E o sofrimento de Prometeu foi ser amarrado nas montanhas do Cáucaso pelo Hefesto, que era o deus da metalurgia, a pedido de Zeus, com correntes muito fortes, e ter o seu fígado comido todos os dias por uma águia. E à noite o fígado era regenerado. E no dia seguinte o fígado novo era outra vez comido para mais um dia à noite ser regenerado. Num sacrifício eterno para quem é imortal, como Prometeu, que era um deus imortal. É um sacrifício tremendo, é um castigo tremendo. E aí tem uma coisa curiosa também, porque o fígado era visto como o órgão dos desejos, onde os desejos estão guardados. E olha que coisa curiosa, durante o dia nós realizamos, nós matamos os nossos desejos, mas à noite eles se regeneram, eles são renovados, e no dia seguinte nós damos conta de tentar pelo menos matar nossos desejos, nossos novos desejos. Olha que metáfora interessante aparece aí nessa coisa do fígado do Prometeu ser consumido todos os dias e regenerado à noite. Há duas versões sobre o final de Prometeu. Uma é que Heracles, né, conseguiu o perdão de Zeus e libertou Prometeu depois de muito tempo. Ele ficou milhares de anos lá. Outra é que Heracles conseguiu que Zeus interrompesse a imortalidade de Prometeu, então ele morreu
e se livrou desse sacrifício. Esse foi o grande sacrifício de Prometeu por ter amado a humanidade. E uma outra coisa interessante na história de Prometeu são os filhos Deucalião e Pirra. Deucalião é filho de Prometeu com Clímene, mas é uma outra Clímene. E Pirra é a prima de Deucalião, que é a filha de Epimeteu e Pandora. Eles são primos e casaram, né? E eles souberam pelo Prometeu, que tinha o poder de visualizar as coisas, né? De adivinhar as coisas. Eles receberam a informação de Prometeu de que Zeus iria acabar com a humanidade. E seguiram então o conselho de Prometeu de construir uma arca e aguardar o grande dilúvio que Zeus imporia à terra para que toda a humanidade morresse afogada. Olha que coisa curiosa, né? Existe um paralelo do mito do dilúvio na tradição judaico-cristã. Todos nós crescemos ouvindo isso, né? E sobre a arca de Noé e tal. E existe um paralelo aqui. O que o Prometeu pediu é que esse casal construísse uma arca também e aguardasse o dilúvio para se salvar. E realmente eles construíram uma arca e aguardaram então a água baixar e só sobraram eles. E eles então, sozinhos, né, resolveram tentar recriar a humanidade e procuraram a deusa Tétis, aquela que casou com o oceano, e perguntaram a ela, como é que nós podemos fazer para recriar a humanidade? E a deusa Tétis diz assim, vocês devem jogar os ossos da mãe para trás. Eles entenderam que os ossos da mãe eram as pedras e que a mãe era a terra, a mãe terra, Gaia, e que se eles jogassem as pedras para trás, a humanidade seria recriada. Isso aconteceu. O Deucalião, a cada pedra que jogava para trás, nascia um homem, e a Pirra, a cada pedra jogada para trás, nascia uma mulher. E assim a humanidade foi recriada, uma nova geração nasceu dessa recriação. E segundo a mitologia grega, essa nova geração foi chamada de geração de ferro, idade do ferro, que somos nós. Né? Nós somos a geração da idade do ferro que nasceu dessa recriação. Bem interessante essa história, bem linda, não é verdade? Bom, chegou a vez do hélio, o elemento químico de número atômico 2. Ele é o elemento mais abundante no universo depois do hidrogênio. As estrelas, em geral, são formadas de hidrogênio em bem maior quantidade e depois o hélio. Em geral, as estrelas são feitas assim. Estrelas feitas de material secundário, como é o caso do Sol, tem outros elementos também. O que é uma estrela feita de material secundário? O Sol já fez parte de uma nebulosa que pertencia a outra estrela. Uma estrela, quando explode, ela gera uma massa, uma nebulosa, que pode vir a se concentrar e formar uma outra estrela, né? A gente chama de uma estrela secundária. Secundária no sentido que usa material reciclado, né? É o caso do Sol. Agora, uma estrela em geral, primária, vamos chamar assim, ela é feita de uma massa basicamente de hidrogênio, que se concentra e se inicia um processo de fusão nuclear do hidrogênio, que é a transformação do hidrogênio em hélio. Por isso que a grande maioria das estrelas tem basicamente hidrogênio e hélio. E assim, grande quantidade de matéria do universo é hidrogênio e, em segundo lugar, o hélio. Curiosamente, ele foi descoberto aqui na Terra primeiro no Sol, daí o nome hélio. Vocês devem se lembrar, teoria heliocêntrica, né? Hélio se refere a Sol. Por que descoberto no Sol? Isso remonta aos inícios da espectroscopia, quando, analisando a luz que vem do Sol, se observou que algum elemento novo estava emitindo aquela radiação e se deu a ele o nome de hélio. Depois se descobriu que ele existe aqui na Terra, mas em pequena quantidade. Hoje é usado nos dirigíveis, porque lá no início dos dirigíveis se usava hidrogênio, só que hidrogênio é altamente inflamável, não é? E tragédias assim memoráveis aconteceram pelo uso do hidrogênio em dirigíveis, né? Uma famosa é do Hindenburg, que é um Zeppelin. Zeppelin era o construtor, né? Esse aqui aconteceu em 1937, depois de atravessar o Atlântico, chegando na América do Norte, Estados Unidos, ele bateu numa torre e incendiou e morreram várias pessoas. Se não estou enganado, foram 13 pessoas que morreram.
e foi uma coisa assim, tinha lá jornalistas presentes, ficaram assim emocionados, né? Emocionados, assim, comovidos, né? Pelo desastre. Rapidamente ele foi consumido pelo fogo. Então, a partir daí, se evitou usar o hidrogênio e se passou a usar o hélio. O hélio, apesar de ser um pouco mais denso, ele é um gás inerte. Ele aparece ali na tabela periódica do lado direito e pertence à família dos gases nobres e, portanto, ele não reage com oxigênio, não entra em combustão e é muito mais seguro, tá certo? Então, hoje em dia, ele é usado nos balões, nos dirigíveis. Não tanto em balão, porque hoje tem aqueles balões de ar quente, mas nos dirigíveis sim, como esse aí. O hélio também é usado numa mistura de oxigênio para os mergulhadores, porque só o ar comprimido, ele contém muito nitrogênio, o nitrogênio cresce no sangue, ele não é metabolizado, né? E na descompressão, à medida que o mergulhador sobe, as bolhas de nitrogênio crescem. Isso é um problema para o mergulhador, chama mal do mergulho, né? Ele tem que subir muito devagarzinho para não sofrer problemas de saúde. E também tem uma coisa curiosa hoje, atualmente, está muito em discussão, que é o hélio 3. O hélio 3 é um isótopo do hélio. O hélio comum ele tem no núcleo 2 prótons e 2 nêutrons e tem 2 elétrons na eletrosfera, né? Mas as missões à Lua estão em busca do hélio 3. Se o hélio já é meio raro aqui na Terra, o hélio 3 então ele é praticamente inexistente. Ele existe em quantidades muito pequenas, mas na Lua ele existe em grande quantidade, porque quem forma o hélio 3 é o vento solar, que não chega aqui praticamente na Terra, na superfície da Terra, mas chega em grande quantidade na Lua, que não tem a proteção de uma atmosfera. Tem uma atmosfera extremamente débil, praticamente inexistente, né? Então lá se forma muito hélio 3. E o hélio 3, vocês vão ver já já, tem uma importância muito grande, ou vai ter uma importância muito grande, quando a gente dominar a fusão de hidrogênio. E o hélio 3, vocês vão ver na tela seguinte, ele é promissor. Tá? Por isso, projetos como Artemis, da NASA e outros, da China, da Coreia, da Rússia, da Índia, eles têm como missão a prospecção de hélio 3 na Lua para essa intenção, uma possível fusão do hélio. Vamos conversar sobre ela em seguida. Como eu disse, o hélio 3, ele tem uma importância muito grande, vamos falar sobre ele. E eu tenho aqui, né, uma possível sonda que aterrissou na Lua e hoje, como eu disse, há muitas delas preocupadas em prospectar hélio 3. A Coreia, então, tem uma sonda que basicamente gira ao redor da Lua com essa intenção. Por isso aparece aqui o hélio 3, e uma luazinha embaixo, né? Vamos ver o que é isso. Olha, a fusão nuclear, vamos chamar assim de convencional, é essa, um deutério, que é o hidrogênio 2, entra em fusão com o trítio, que é o hidrogênio isótopo 3. O trítio tem, são também isótopos raros do hidrogênio, mas existem, né? O deutério e o trítio. É o hidrogênio com peso 2, porque o hidrogênio mais comum tem peso atômico 1, né? Só tem um próton no núcleo, né? Se eles entrarem em fusão, eles vão gerar um hélio 4, um isótopo 4, e emitir um nêutron. E vão gerar uma grande quantidade de energia, 4,1 megaelectronvolts de energia. Acontece que esse nêutron que sai aqui dessa fusão nuclear faz com que essa equação, com essa fusão, se chame neutrônica. E esse nêutron é que é o problema, porque ele esbarra nas paredes de concreto de uma fusão nuclear e vai gerar o tal do lixo atômico. Você não se livra fácil dessa contaminação. Ao passo que do hélio 3, a fusão do hélio 3, ela é chamada de aneutrônica e ainda gera mais energia. Veja, eu tenho aqui também o deutério e eu tenho o hélio 3. A fusão do hidrogênio do deutério com o hélio 3 vai gerar também o hélio 4, mas não lança no espaço um nêutron, e sim um próton, que é um íon de hidrogênio, e libera mais energia ainda, e nos livra do nêutron, e por isso é chamada reação de fusão nuclear aneutrônica. Não só libera mais energia, como nos livra do nêutron, e por isso é que ela é promissora. Agora, a gente não tem ainda controle sobre fusão nuclear. Você não pode fazer um carro com fusão nuclear, né? Sequer você pode fazer um reator numa cidade de fusão nuclear. Mas no futuro nós vamos poder controlar a fusão nuclear e é importante que você tenha combustível para isso, não é? E a gente já está se preparando para isso. E o hélio 3 é promissor e por isso essa prospecção na Lua sobre o hélio 3. Ele passou a ser bastante
importante nesse momento. Agora, quem é Hélio na mitologia grega? Bom, todo mundo sabe que Hélio é o Sol, mas vamos ver onde ele aparece na mitologia grega. Nós temos aqui os 12 titãs, já falamos deles várias vezes, né? Filhos de Urano e Gaia, e um casal, aqui ó, Hipérion e Teia, dois irmãos titãs, né? Um titã e uma titânide, se casaram e tiveram 3 filhos importantes. Um deles é o Hélio, que aparece aqui embaixo, que é o nosso herói do momento, né? O Deus Sol. Outra, vamos falar nela já já, é a Selene, a Lua. Aparece aqui, ó. E outra importante também é Eos, que é a aurora e o entardecer, também uma deusa muito famosa, muito importante. A aurora, Homero se refere a ela como a aurora de róseos dedos, que quando ela surge, né, surge aquela cor rosada, né, no pôr do sol ou no nascer do sol. E ela é irmã do Sol e da Lua. E o Hélio aparece aqui embaixo. Ele teve muitos filhos e filhas. As Helíades são 7 filhas. O Sol, o importante do Sol é que ele é o Sol, né? Ele carrega o Sol, na verdade. Ele tinha uma grande carruagem, olha lá, uma grande carruagem de ouro, e todos os dias ele carregava o Sol do leste para o oeste. A Aurora, a irmã dele, é quem abria os portões do céu para que ele entrasse com a carruagem levando o Sol. Ele levava o Sol de um lado para o outro. Quando ele chegava lá do outro lado, no oeste, ele chegava no oceano. O oceano para os gregos não era o mar que a gente entende hoje, era um rio. Era um rio que circundava a Terra. A Terra, nessa altura, era vista como plana. E incrível que até hoje tem gente que acha que a Terra é plana, né? Esse pessoal não deve ser levado a sério, né? Para eles, a Terra era plana, nessa altura do campeonato, né? Eles mesmos depois perceberam que não era. Mas nessa altura era plana. E o oceano, não era o mar, o oceano era um rio que circundava a Terra. Então Hélio saía de um lado desse rio, desse oceano, com a sua carruagem, subia para o céu, carregando o Sol, e saía do outro lado da Terra, nesse rio, nesse oceano. E pelo oceano, de barco, ele voltava para o ponto de partida, costeando a Terra. É assim que funcionava. Saía do outro lado, aí já era dia de novo, era hora de voltar carregando o Sol de leste para oeste. É assim que acontecia. E a sua irmã Aurora é quem abria os portões do céu para que ele entrasse carregando o Sol. É assim que eles imaginavam a passagem do Sol pelo céu. Essa carruagem com Hélio na condução do Sol. Chegou a vez do selênio, elemento químico de número atômico 34. O selênio foi descoberto em 1817 pelo Berzelius, e o Berzelius é o descobridor do telúrio. O telúrio, a gente já falou do telúrio, né? Telos, em latim, significa terra. Telúrio é relativo à terra, a gente falou isso já, né? A gente fala tem palavras relativas a telúrico, né? Relativo à terra. Por isso, a relação com a mitologia grega, Gaia, né? E quando o Berzelius descobriu o selênio, ele quis homenagear, de certa forma, a companheira da Terra. A Terra tem um satélite natural, que é a Lua. Então, já que ele tinha dado o nome de telúrio àquele elemento químico, homenageando a Terra, ele quis, então, a esse elemento dar o nome de Lua. Só que Lua, em grego, é Selene, e daí o nome selênio. Curiosamente, o telúrio, ele preferiu usar a expressão latina, né, telos, e não Gaia. E aqui, o selênio, ele preferiu usar a expressão grega, selene, e não luna, como seria em latim. O selênio é um elemento químico importante do ponto de vista nutricional, não é? Ele é um forte antioxidante. A minha mulher é nutricionista e ela me garante isso. Inclusive, de vez em quando, eu tenho que comer algumas castanhas do Pará, que são fontes fortes de selênio. E ela mesma me garante que você não pode exagerar, porque o selênio é tóxico em grandes quantidades. Você tem que comer umas 2, no máximo 3 castanhas do Pará por dia, não mais que isso, porque ele é um metal tóxico, mas ao mesmo tempo é importante que você tenha uma certa quantidade diária de selênio. Então aquela coisa de você se encher de castanha do Pará não é uma boa. Vamos falar um pouco então da Selene, que deu origem ao nome selênio. Vamos lá, falar da Selene um pouquinho, que é a irmã de Hélio. Está aqui o nome dela em grego, se você esforçar um pouquinho dá para ler, está fácil aqui, né? Isso aqui é sigma, que é S, epsilon, que é o E, lambda, que é o L, eta, que é E, no grego moderno é I, E, parece um N, né? Mas é E. Selene.
Selene. Selene. Muito bem. Então é a tradução praticamente, né, literal do grego antigo. Selene. Muito bem. A Selene nós já vimos, a irmã do Hélio, e ela se apaixonou por um mortal. Isso para uma deusa é um problema, né? Por que é um problema? Porque ela não morre nunca. Ela é imortal. E as deusas, elas nasciam pequenininhas, elas não são eternas. A gente diz que um deus é imortal, mas não é eterno. Por que não é eterno? Porque ele nasce. Eterno seria assim, para trás e para frente. Né? E os deuses, então, não são eternos, porque tem uma data de nascimento, vamos dizer assim. Eles nascem. Tem a história deles, pequenininho, bebezinho e tal. Aí, eles chegam numa idade adulta e eles param ali. Eles são eternamente jovens. E bonitos, todos muito lindos. As deusas são maravilhosas. Agora imagine você, uma deusa jovem e maravilhosa, casar com um mortal, que depois de 10, 20, 30, 40 anos está um caco, não é verdade? Tem um problema uma deusa casar com um mortal. Então o que ela fez? Apaixonada pelo Endimião, que era um mortal, ela pediu para o Zeus, que era o Deus Todo-Poderoso, que desse a ele a imortalidade e a juventude eterna. Então o que o Zeus fez? Deu a ele a imortalidade, né, e a juventude eterna, mas como todo pedido tem que ser muito bem feito, senão não é atendido, é assim também nas consultas na internet, né? Ou você pede para o Google direitinho o que você quer, ou começa a vir um monte de porcaria junto. Ela pediu que ele fosse imortalizado e eternamente jovem. Então, para permanecer eternamente jovem, Zeus fez com que ele ficasse eternamente dormindo. Então, ele aparece em todas as obras, sempre ao lado de Selene e dormindo, sempre bonitinho e tal, jovem, mas dormindo. Então, ela é a lua, né? Ela encontrava com ele, em geral, à noite, mas sempre ao lado dele e ele dormindo. Como vocês veem nesse quadro, né? Endymion dormindo. Mesmo assim, dormindo, eles dormiam juntos e eles tiveram 50 filhos juntos. Essa é a história da Selene, que é a lua. Aliás, se costuma dizer que não se vê a lua durante o dia, que a lua só aparece à noite, isso é uma grande bobagem, né? Uma grande bobagem. Se você prestar atenção, você vê a lua nova, por exemplo, durante o dia, 11 da manhã, meio-dia, 1 da tarde, né? Você vê a lua durante o dia. É uma grande bobagem que você não vê a lua durante o dia. Aliás, eu tenho 2 vídeos sobre isso, que são os vídeos sobre corte de cabelo e fases da lua. Se você quiser, assista lá e eu discuto a bobagem que é se preocupar com isso. Vamos falar do tântalo, o metal de número atômico 73. Olha que bonito, bem brilhante, né? Bem prateado, assim, cromado, cromo, né? Parece cromo. Esse metal ele foi descoberto em 1802, faz tempo, né? Antes da tabela periódica do Mendeleev, por um sueco chamado Ekeberg, usando minerais da Finlândia. E ele notou que o óxido desse metal, né, na época não tinha nome ainda, tinha uma grande dificuldade de ser dissolvido por ácidos. E mesmo assim, numa salada, num banquete de ácidos, né, como ele dizia, esse metal não se entregava, esse elemento não se entregava, né? Ele dizia assim, não matava a sua sede facilmente, continuava inerte. E ele lembrou de uma história na mitologia grega, de um rei chamado Tântalo, e vamos falar nele já já, que tinha essa dificuldade, vamos ver que não era voluntária, de se alimentar e de matar a sede, que era o tântalo. E ele deu então o nome de tântalo a esse metal que ele acabara de descobrir, tá bom? Vai ficar mais claro quando a gente estudar o mito de Tântalo. Agora, o metal é interessante porque ele é inerte para o corpo humano, então ele é muito útil assim na fabricação de instrumentos cirúrgicos, prótese, porque ele é imune à ação de fluidos corporais, tá? E lá no começo das lâmpadas, que depois as lâmpadas até pouco tempo não eram as de LED, né, nem as fluorescentes, né? Pouco tempo não, vamos pôr assim, 15, 20 anos. Eram aquelas lâmpadas incandescentes. Os filamentos eram de tungstênio, que é outro metal, né? Mas antes do tungstênio, os filamentos eram feitos de tântalo. Só uma curiosidade aí. Vamos já falar no Tântalo da mitologia grega. Vamos lá, vamos falar um pouco do Tântalo. O Tântalo é um rei mitológico que era filho de Zeus. Ele teve 2 filhos famosos também, que é a Níobe e o Pélops, 2 muito famosos. A Níobe nós vamos falar dela já, e o Pélops não, mas para vocês terem uma ideia, a península de Peloponeso na Grécia, onde está Esparta, né, e outros Argos,
Micenas. O nome vem de Pélopes. Bom, o Tântalo, ele era filho de Zeus, então era mitidão. Ele achava que por isso podia mais que todo o resto. Ele frequentava Olimpo, frequentava jantares lá com os deuses, e ele achava que por isso tinha poderes especiais. E ele chegou a roubar a comida dos deuses, o néctar e a ambrosia. Bom, um dia ele deu um banquete na casa dele e convidou os deuses. Como ele tinha muita influência, os deuses foram. Os principais deuses compareceram a esse banquete. Agora ele era um maluco. Ele matou o filho, Pélopes, e serviu aos deuses. Ele queria enganar os deuses. Ele achou que tinha esse poder, né? Vê se pode. Olha o crime que ele cometeu. Ele picotou o filho, cozinhou e serviu aos deuses. Só que eles perceberam, né? Perceberam o incrível crime do Tântalo e a besteira que ele fez. Bom, o resultado disso é que o Pélopes foi reconstituído, né? Porque os deuses são poderosos. Ele foi reconstituído. Pélopes viveu, depois casou e tudo, né? Teve filhos. Da linhagem dele veio aquela turma toda da Guerra de Troia, o Agamenon, os Atridas, como são famosos. E o Tântalo, ele foi condenado a permanecer eternamente no mundo de Hades, que é o que a gente chamaria de inferno, impedido de comer e de beber. Isso é chamado de suplício de Tântalo. Se vocês ouvirem um dia essa expressão, isso parece o suplício de Tântalo. É isso, é uma pessoa que não pode comer nem beber. Veja essa figura, né? Essa figura mostra um indivíduo dentro da água, ele estava sempre assim, com água até a cintura, e toda vez que ele tentava beber a água sumia. E ele tinha sobre a cabeça frutas muito suculentas, uvas, peras, e toda vez que ele levantava a mão para pegar uma delas, as frutas sumiam. Isso é um verdadeiro suplício. Ele passava fome e sede, passou fome e sede por toda a eternidade, por ter cometido aquele crime de matar o seu filho e servir aos deuses. Esse é o Tântalo. Vamos lá, chegou a vez do nióbio, elemento químico de número 41, número atômico 41. A história do nióbio é o seguinte, aliás, antes deixa eu lembrar que o Brasil praticamente detém todo o nióbio do mundo. É incrível isso, é incrível. E ele está ganhando importância como elemento supercondutor e com ligas de titânio e estanho, né? Aumenta a resistência do aço em alguns casos. É uma coisa incrível. Se o nióbio ganhar importância, a gente tem aí, não é, um grande trunfo na metalurgia mundial. Bom, a história do nióbio é mais ou menos o seguinte. Em 1734, um americano descobriu lá uma rocha pesada, escura, e levou para a Europa e chamou de columbita, porque a Europa chamava a América nessa época de Colômbia. Era assim um apelido poético, Colômbia, por causa de Colombo, né? Então esse mineral foi chamado de columbita e ficou lá, por lá e tal, né? Até que em 1801, um químico inglês chamado Hatchett, ele isolou um novo elemento nessa rocha que foi trazida lá da América, né? E ele batizou de colúmbio, já que a rocha chamava columbita, né? Ele chamou de colúmbio. E por muito tempo se imaginou que ali tinha um elemento novo chamado colúmbio. Mas no ano seguinte, como a gente disse agora há pouco, o sueco Ekeberg isolou o tântalo. E, na verdade, eles eram parecidos, os dois tinham grande dificuldade de ser dissolvidos por ácidos, tanto esse tal de colúmbio como o tântalo. E por muito tempo se achou que era o mesmo elemento químico, não é? Que eles eram muito semelhantes. Só em 1844 é que um alemão chamado Heinrich Rose, ele mostrou que o colúmbio, na verdade, tinha dois elementos distintos. Um deles era o tântalo, por isso essa semelhança, né? E o outro também era semelhante ao tântalo, nessa dificuldade de reagir com ácidos. E ele rebatizou esse outro, não usou o nome colúmbio, ele rebatizou de nióbio. Por que nióbio? Porque Niobe, na mitologia grega, era a filha de Tântalo. Então ele achou que pela familiaridade, não é, do tântalo com esse elemento, ele preferiu usar o nome da família, manter o nome da família do tântalo, usar o nome da filha dele na mitologia grega, que era Niobe. E nós vamos falar dela já, que foi também uma sofredora assim como o pai. Como eu já disse, a Niobe, Niobe, era filha do Tântalo, né? E uma curiosidade,
ela teve 7 filhos e 7 filhas, 14 filhos. E ela era extremamente orgulhosa dessa prole, mas também era muito prepotente. Um dia estavam fazendo na cidade dela uma festa em homenagem à deusa Leto. Quem era a deusa Leto? Era só a mãe de Apolo e de Ártemis. Apolo, o deus da poesia, o deus da adivinhação, o deus da música, deus da medicina, e Ártemis, a deusa da caça, a deusa da floresta, da proteção aos animais, não é? Deuses gêmeos e poderosíssimos, filhos da deusa Leto, com Zeus. Eles eram filhos de Zeus. Só isso, não é? E ela simplesmente riu dessa comemoração e disse: a Leto não é tão importante como eu, porque ela só teve 2 filhos e não tão bonitos como os 14 que eu tenho. Só que os deuses ouvem tudo. E a Leto ficou muito brava com isso. Num dia de homenagem a ela ter que ouvir isso, né? E os deuses não perdoam. Esse tipo de agressão aos deuses, isso era chamado na Grécia de híbris. E o que aconteceu é que Leto mandou seus filhos Apolo e Ártemis, grandes arqueiros, infalíveis arqueiros, matarem os 14 filhos da Níobe. E eles foram, e um após outro, foram mortos com as flechadas de Apolo e Ártemis. E a Níobe, ficando desesperada, ainda pedia: sabe, pelo menos deixe minhas filhas vivas e tal, mas não teve jeito. Todos os 14 tombaram ali com as flechas de Apolo e Ártemis. E esse quadro mostra exatamente isso, que é o desespero da Níobe, vendo seus filhos, um a um, serem mortos na frente dela. O desespero dela foi tão grande que ela pediu para morrer, né? E ela foi transformada numa rocha e chora eternamente. E é uma fonte, é a fonte de Níobe, não é? De onde brota água para sempre. Esse é o desespero da Níobe, filha de Tântalo. O pai dela sofre eternamente, não podendo comer e beber, e ela chora eternamente pela morte dos 14 filhos. Bom, chegou a vez do metal irídio, de número atômico 77, que foi descoberto em 1803 por um inglês chamado Tennant. Vejam vocês que essa época, 1801, 1802, 1803, foi uma época de grandes descobertas de novos elementos químicos, né? E por que é que esse elemento químico recebeu do seu descobridor o nome de irídio? Bom, essa é uma homenagem a Íris, de arco-íris. Vamos ver já já quem foi Íris na mitologia grega. Por que ele escolheu esse nome? Porque os compostos do irídio, desse metal bonito que aparece aí, né? Meio prateado, meio dourado, os compostos dele são muito coloridos, que lembra bem o arco-íris. E foi essa a inspiração para que o Tennant desse o nome de irídio a esse metal. Esse metal é extremamente denso. Veja, a densidade dele é de 23 gramas por centímetro cúbico. A do ferro é 7,8 mais ou menos, né? E olha que uma barra de ferro pesa, né? E o do ouro, cerca de 19 gramas por centímetro cúbico. Esse metal é mais denso ainda que o ferro, né? Que o ouro, aliás, e ele perde só para o ósmio, que é mais denso ainda. Até 1983, o padrão de metro era uma barra de platina iridiada. Iridiada quer dizer o quê? Era uma liga de platina com irídio que era guardada lá perto de Paris. E essa barra tinha exatamente 1 metro, quer dizer, era o padrão do metro, né? Depois ela foi trocada em 83 por um outro padrão. Hoje é uma fração da velocidade da luz, já que a velocidade da luz pode ser descoberta, pode ser calculada com causas eletromagnéticas, tá? Não precisa mais se usar o metro para encontrar a velocidade da luz, então se faz o contrário. Tendo a velocidade da luz, se encontra o metro. Tá? Mas inicialmente se usava essa placa de platina iridiada, lá em Paris. Quem era a Íris na mitologia grega? Vamos ver a genealogia dela, né? Eu tenho aqui, ó, Gaia. Gaia teve uma descendência grande, né? Tá certo? E uma delas foi Talmante, que casou com Electra,
que é uma das Oceânides, e eles tiveram vários filhos, uma delas foi a Íris. Tá? E a Íris passou a viver no Olimpo como mensageira dos deuses, em especial da deusa Hera, que é a grande deusa do Olimpo, esposa de Júpiter, Zeus. Júpiter é o nome romano, né? Zeus é o nome grego. Ela era esposa, a primeira dama, vamos dizer assim, né? Esposa de Zeus. E a Íris fazia o papel de mensageira entre os deuses e os homens, e a humanidade, né? E ela então descia e subia. E toda vez que vinham aqui um arco colorido no céu, diziam assim, olha a Íris descendo ou subindo com mensagens. E aquele arco colorido então passou a se chamar arco-íris. É daí o nome, daí que veio aquele nome, né, daquele arco que aparece quando o ar está úmido e o sol está presente, é o arco-íris. E o nome então do elemento químico do metal teve sua inspiração aí, nas cores, né? Os compostos do metal irídio apresentam muitas cores, e é isso que inspirou o seu descobridor. E aqui vejo, tem uma ilustração mostrando então a deusa Íris, né? Num dos seus passeios do Olimpo para a Terra, aí no seu arco-íris. O mercúrio é um metal líquido, é o único metal líquido na temperatura ambiente. E ele é conhecido desde a antiguidade. Na Grécia Antiga já se conhecia o mercúrio. Olha, precisa tomar cuidado em manusear mercúrio. Antes, quando se quebravam termômetros, as crianças brincavam com aquelas bolinhas no chão, mas o mercúrio é uma coisa tóxica, né? Tanto que, de uns anos para cá, os termômetros de mercúrio foram proibidos. Aparelhos de medição de pressão que usavam mercúrio também foram proibidos. Até uns anos atrás, as pessoas iam medir pressão no médico, eram aqueles medidores com mercúrio. E hoje não. Hoje você não encontra mais esses aparelhos, que eles foram banidos. O mercúrio foi banido do hospital, tá bom? Mas é um metal muito bonito, não é? Parece uma prata líquida. Aliás, o nome vem daí. O nome vem do grego hydrargyrium, que significa exatamente prata líquida. Muito bonito o mercúrio, né? Muito bonito mesmo. E o mercúrio, o nome, apesar de vir do grego hydrargyrium, né? O nome Mercúrio é o nome romano de um deus que em grego o nome dele é Hermes. Então a origem também está na mitologia. Vamos ver quem foi Hermes. Hermes é um famosíssimo filho de Zeus. Essa linha laranja aqui, se vista mais adiante, leva a Zeus. Zeus teve filho com uma mulherada enorme, né? Ele era um galinha, famoso galinha, na mitologia grega. Ele teve filho com centenas de mulheres e com uma delas ele teve Hermes. Hermes é um deus muito importante porque ele foi um grande companheiro de Zeus, era o mensageiro de Zeus, e é um deus da astúcia. A gente até pode dizer, em alguns aspectos, o deus também da malandragem. Tanto que um dos filhos dele, esse Autólico, era o maior pilantra da Grécia Antiga, o maior ladrão da Grécia Antiga. Ele teve outros filhos, também teve filho com Afrodite, esse Hermafrodito. Veja, é uma fusão dos nomes Hermes e Afrodite. Esse filho dos dois, ele tinha os dois sexos, por isso o nome hoje em dia de Hermafrodita vem daqui, né? É a fusão de Hermes e Afrodite. Bom, o Hermes, ele era um grande músico também, ele é o inventor da harpa, daquela harpa pequena que os deuses tocavam. E tem uma passagem curiosa, entre muitas outras, né? Que ele era um defensor de Zeus. Tudo que Zeus pedia, ele fazia. E o Zeus tinha um número gigante, enorme de amantes. E uma das amantes de Zeus era Io. E Zeus pediu para que o Hermes ficasse tomando conta da Io, quando ele estivesse lá com ela, para que avisasse a Hera estivesse chegando, né? O malandrão. E a Hera fazia a mesma coisa. A Hera botou lá perto da Io um gigante chamado Argus. E esse gigante Argus tinha 100 olhos. Ela botou o Argus perto da Io, de modo a avisá-la se o Hermes estivesse chegando ou se o Zeus estivesse chegando, para que ela pudesse então pegar o marido no flagra, né? Muito bem. O que o Hermes fez? Para defender os Zeus, ele matou o Argus. Ele matou esse gigante com 100 olhos, que era
vamos dizer assim, um protegido de Hera. Ele, com a sua música, ele era um grande músico, ele fez com que o Argos dormisse, e ele então decapitou o Argos. Tem aqui um quadro mostrando isso. Tá vendo? Argos é esse gigante com 100 olhos. Ele enxergava tudo. Bom, a Hera ficou muito comovida pela morte de Argos. E o que ela fez foi colocar esses 100 olhos no rabo dos pavões. Por isso que os pavões têm aqueles olhos, aquele monte de olhos no rabo, naquele rabo enorme que os pavões abrem. E o pavão passou a ser o animal de estimação de Hera. Eu tenho aqui uma imagem linda, uma ilustração mostrando a Hera, lindíssima, né? Uma deusa lindíssima, ricamente vestida, com o pavão, que é o seu animal de estimação, mostrando então esses 100 olhos na sua cauda. Bom, vocês viram que o Hermes era muito fiel, né? Fiel a Zeus. E Zeus era realmente um mulherengo, né? Nós vamos ver aqui um outro caso também que envolve Zeus. O cério é um metal também, de número atômico 58. Ele foi descoberto lá também em 1803. Como eu disse, essa época, né, muitos elementos foram descobertos. E o Berzelius é um químico que descobriu vários elementos. No caso do cério, ele foi descoberto por Berzelius, por seu aluno, o Rissinger, e por um alemão, esse Clapott, independente desses dois, ao mesmo tempo, no mesmo ano, mas de modo independente. E por que esse nome sério, né? Acontece que um pouco antes, em 1801, um italiano chamado Giuseppe Piazzi descobriu um asteroide que na época era tido como planeta. Eles imaginavam que era um planeta. E deu a ele o nome de Ceres, em homenagem à deusa Ceres. Para os romanos era Ceres, para os gregos era Deméter. Ceres, a deusa da agricultura. E havia nessa época uma parceria, vamos dizer assim, com os nomes astronômicos e os nomes dos elementos químicos. Então, querendo dar uma homenagem ao asteroide recém-descoberto, ao elemento químico recém-descoberto, ele foi também chamado de Cério, em homenagem ao asteroide Ceres, que na época ele foi tido como um planeta, mas em seguida ele foi classificado como um asteroide. Tá? O Ceres foi o primeiro elemento de terras raras, da classe de terras raras que foi descoberto. O Ceres, né? Ceres, a deusa Ceres na mitologia grega é a Deméter, mas o nome Ceres deu origem à palavra cerveja, porque cerveja é feita de cereal, né? Tá certo? A palavra cereal vem de Ceres, da deusa Ceres. Cereal, cerveja é feito de cereal, né? Cereais maltados, e na língua portuguesa cerveja vem daí. Em espanhol também, cerveja vem de Ceres. Em outras línguas, não. Em outras línguas, como no inglês, no alemão, no italiano e no grego, vem direto de um verbo latim, que é bebere. Bebere que é beber, né? Então, birra, vem do latim bebere, que é beber. Mas no português e espanhol não, vem de Ceres, que vem de cereal, de Ceres, da deusa Ceres. Muito bem, vamos ver quem foi Deméter na mitologia grega. Pessoal, a Deméter é filha de Cronos e Reia, que são titãs, Titã e uma titânide, né? E esses são pais, como a gente já disse várias vezes aqui, daqueles deuses famosos, Zeus, Hera, Poseidon, Hades, Deméter, e é dela que nós vamos falar. A Deméter é, então, irmã de Zeus, irmã de Hera, irmã de Poseidon, deus do mar, irmã de Hades, deus do inferno. Agora veja, com o próprio Zeus, seu irmão, e seu cunhado, porque ele era casado com a Hera, sua irmã, com seu irmão ela teve uma filha, que é a Perséfone, tá certo? E ela amava muito a sua filha Perséfone. Mas o seu irmão Hades, veja só que zona que era isso. O seu irmão Hades se apaixonou por sua filha Perséfone, que era seu sobrinho, né? Sobrinho de Hades. O Hades se apaixonou por sua sobrinha Perséfone e a raptou, não esperou não, o sim de Perséfone. A raptou e levou para o mundo inferior, né, que a gente chama de inferno. Não era bem inferno que se chamava lá, era o mundo de Hades. Muito bem. E a Deméter não se conformou com isso, ficou brava. E ela ameaçou secar a terra e impedir que os cereais florescessem, né?
matar todo mundo de fome. Muito bem, eu tenho aqui um quadro, inclusive, mostrando, olha a ira da Deméter, né? Secando, ameaçando secar a terra e matar todos os cereais, todas as plantas, e todo mundo morreria de fome. Até que houve aí um acordo, né? Um acordo. Zeus entrou no meio. O Zeus, afinal de contas, era o deus dos deuses, era irmão de Deméter, irmão de Hades, tio de Perséfone, e o manda-chuva, né? Ele entrou, conseguiu um acordo, de modo que Perséfone passaria 6 meses com o Hades nos mundos inferiores e 6 meses com a mãe nos mundos da superfície da Terra. Esse acordo foi suficiente para acalmar a Deméter. E esse acordo é que deu origem às estações do ano. Então, são as estações onde as flores florescem, né? Aí caí no pleonasmo, né? Onde os cereais florescem, onde as coisas acontecem, as plantas crescem, né? Seria a partir da primavera e verão, né? Seria a época em que a Perséfone está com a mãe. E depois, o inverno e outono é quando ela está com o Hades. Essa história tem algo a ver, então, com a explicação das estações do ano. O európio é um metal de número atômico 63 e ele foi descoberto muito depois. Tá? Ele foi descoberto em 1901 e nessa época já era comum se homenagear países e continentes com o nome dos elementos químicos descobertos. Tanto que o európio ele homenageia o continente Europa. Nessa época se descobriu também o polônio, pela Marie Curie, que quis homenagear o seu país, a Polônia, né? Também o gálio é uma homenagem, isso foi antes um pouco, né? Na época ainda do Mendeleev, homenageando a França, né? Gália é a França. Outros assim que homenageavam países ou continentes, né? Então o nome vem daí, só que o nome do país, do continente Europa, tem sua origem na mitologia grega. Europa é uma importante personagem da mitologia grega, como nós vamos ver. Ela é só a mãe de Minos, de Creta, tá bom? Nós vamos ver isso então. A história de Europa é bem interessante. Ela era uma princesa do reino de Tiro. Tiro é ali na Fenícia, onde hoje é o sul do Líbano, ali que era o reino de Tiro. Ela era a filha do rei Agenor. Ela tinha outros irmãos, por exemplo, Cádmo, Fênix. E ela era uma princesa muito linda. E ela passava o tempo ali na praia, com as suas amigas, suas damas de companhia. E Zeus, sempre Zeus, né? Zeus se apaixonou por ela. Zeus tinha uma facilidade para se apaixonar pelas mulheres lindas, que era uma coisa impressionante. Ele se apaixonou pela Europa. Veja de onde vem, então, o nome Europa, né? E a Europa, ela tinha, assim, uma paixão por touros, achavam que os touros eram muito bonitos, fortes. E o que o Zeus fez? Ele era todo poderoso, ele se transformou num touro branco, muito bonito, e ficou ali pela água, pela praia, calminho. E a Europa viu que ele era calminho, bonzinho, se aproximou dele, viu que ele era mansinho, subiu no touro. De repente o touro começa a ir para a água e tal, e ela não se preocupou muito com isso, viu que ele era mansinho. De repente o touro deslancha, né? Deslancha e vai embora, e some com a Europa. Ela foi então raptada pelo touro branco, que na verdade era Zeus. E para onde Zeus leva Europa? Leva Europa para Creta. Creta, na verdade, é a terra de Zeus. Ele foi criado em Creta. Ele leva a Europa para Creta e com ela ele tem 3 filhos. Minos, Radamanto e Sarpedon. Minos é aquele famoso rei de Creta. Minos, rei de Creta. Ele faz então com que o rei de Creta, o Asterion, case com a Europa e se manda. Então, esse casal cria esses filhos. E quem vai suceder o Asterion é exatamente Minos. O pai de Europa não se conforma com o sumiço da filha, de quem ele gostava muito. Então ele põe seus filhos para buscá-la. Isso não vai ter sucesso, né? Isso não vai acontecer. Quer dizer, eles não vão ter sucesso, não vão encontrar a Europa. Um deles, o Cádmo, ficou muito famoso, porque ele vai para o continente, ele passa por Creta direto, vai para o continente grego, e lá ele procura os oráculos e tal. Ele acaba, isso é uma outra história bem interessante,
ele acaba casando com Harmonia, que é filha de Afrodite e Ares, deus da guerra, e funda uma cidade muito importante, que é a cidade de Tebas. Isso é uma outra história bastante interessante. Tudo isso, então, saiu do rapto de Europa. É lá em Tebas que vai acontecer o nascimento de Édipo, né? É aquele que acaba matando o pai, Laio, e casando com a sua mãe sem saber disso, que é a Jocasta. É bastante interessante essa história toda do ciclo tebano. Tudo nasceu desse rapto de Europa. E então o fundador mítico de Tebas é Cadmo, e Cadmo também é aquele que trouxe, miticamente falando, o alfabeto fenício para a Grécia. Então ele seria o pai do alfabeto grego. O alfabeto grego, ele teve a sua inspiração no alfabeto fenício. Então é isso, é uma história bastante interessante. Quem se interessar, vá fundo porque é bem legal. Veja a cor do netúnio, né? O netúnio é um elemento sintetizado e ele foi o primeiro elemento químico sintetizado com número atômico maior que o do urânio. Para quem não lembra, o número atômico do urânio é 92 e olha, do netúnio é 93. Por que esse nome netúnio? Vamos pensar nos planetas. Urânio lembra Urano. O nome tem origem na mitologia grega, mas lembra também o planeta Urano. Qual é o planeta que vem depois de Urano? Netuno. Foi isso que fez com que o nome desse metal fosse netúnio. Foi dado porque o elemento químico vem na sequência na tabela periódica ao urânio. Mas isso não significa que esse nome não tenha a ver com a mitologia grega, não é? Porque Netuno é o nome romano de quem? De Poseidon, o deus do mar. E é dele que nós vamos falar em seguida. Aqui está escrito Poseidon, aqui está um pouquinho mais difícil de ler, eu acho, né? Porque esse ômega aqui é um O, tá? Poseidon. Isso aqui é um N, né? Muito bem, vamos ver quem é Poseidon. A gente já falou dele, né? Tá certo? Já falou dele. Ele é um dos filhos de Cronos e Reia, irmão de Zeus. O Zeus está aqui, ó, aparece aqui, né? Poseidon, irmão de Hera, irmão de Hades, Deméter, Héstia. E ele casou com Anfitrite, está aqui, ó. Ele teve também um monte de amante, um monte de filho, tá? Mas com a sua esposa ele teve pelo menos o Triton. O Poseidon é o deus do mar, poderosíssimo. Ele é aquele que aparece com um tridente. Houve uma guerra muito famosa na mitologia grega, chamada Titanomaquia, que foi a luta dos novos deuses depois de Cronos, essa turma aqui, com os velhos deuses, os titãs. Por isso chama Titanomaquia. E os novos deuses ganharam. E aí houve uma divisão dos poderes. Poseidon ficou com o mar, Hades ficou com os mundos inferiores e Zeus ficou com a atmosfera, o ar, a terra, da superfície da terra para cima. Mas Zeus era o Deus Todo-Poderoso. Todos deviam obedecer a Zeus. Mas Poseidon era muito poderoso também. E uma coisa curiosa é que todo abalo sísmico era creditado a Poseidon. Ué, mas por que Poseidon tem a ver com isso? Ele não é o deus do mar? Ele vivia lá embaixo com a sua esposa lindíssima. Aí, ó. Ele tinha lá um trono, o seu tridente, né? E esse tridente tinha o poder de ir lá na terra, quando ele batia o tridente no chão, pum, saiu uma fonte de água. Ele era o deus das águas, né? Ele também era o deus dos rios. E esse tridente também tinha o poder de, quando ele batia no chão, criar um abalo sísmico, um terremoto. Mas por que Poseidon era associado a abalos sísmicos? Isso é interessante. É interessante a causa disso. Acontece que no Mediterrâneo, o Mediterrâneo é um ponto de encontro de placas tectônicas. A placa tectônica da África com a placa tectônica da Ásia e Europa. E ali, então, é um lugar muito suscetível a terremotos. E é o Mediterrâneo. O Mediterrâneo é o mar. E o mar é exatamente o domínio do Poseidon. E ali no Mediterrâneo, então, aconteciam os terremotos. E é claro, então, que era muito fácil culpar o Poseidon, tá certo? Ele era chamado, então, de abalador da terra, o abalador da terra, porque é do mar que vinham esses terremotos. E a gente sabe hoje, então, que o motivo é o encontro das placas tectônicas.
e que acabou então gerando esse mito de que o mar, então Poseidon, era o causador desses abalos. Poseidon, o Netuno para os romanos. Chegamos no plutônio, o metal de número atômico 94, altamente radioativo, como vocês podem ver nesses textos, né? Nesse texto. Vale a pena até dar um pause aí, não vou ler para vocês, como essas coisas são perigosas, né? A gente tem traços de plutônio no corpo humano em função dos testes nucleares que foram feitos. O plutônio, esse nome, plutônio vem de Plutão, que em grego é o Hades, o irmão de Zeus e de Poseidon, vem daquela tradição. O número atômico 92 é urânio, Urano. O 93 é o Netúnio, que é Poseidon. E o 94, então, eles colocaram, seguindo essa lógica, o terceiro irmão, que é o Hades, o Plutão, tá certo? É daí que vem o nome. E vamos ver quem foi Plutão ou Hades na mitologia grega. Nós já andamos falando do Hades, né? Ele já apareceu várias vezes aqui. Ele é irmão do Poseidon, do Zeus, né? Da Hera, da Deméter, aqui o Hades, né? E nós já falamos até da raiva da Deméter, porque ele simplesmente raptou a sua filha Perséfone. E o Hades, na divisão, ele ficou com os mundos inferiores. E naquela época, se imaginava que ser rico entre os deuses é ter, assim, muitos seguidores humanos. E o Hades era simplesmente o mais rico dos deuses, porque todo mundo que morria ia para o seu império, para os seus domínios, né? Então ele era o deus mais rico de todos. É um raciocínio um pouco estranho, né? Mas é isso. Eles tiveram vários filhos e tal, e ele vivia, então, nos mundos inferiores. Ele recebia as pessoas mortas, as almas mortas. E nós já falamos aqui, esse quadro, né, mostra o rapto de Perséfone por Hades. Ele raptou mesmo, né? Pegou a Perséfone na marra e carregou para os mundos inferiores. Aqui aparece até uma brecha, né? Não sei se foi por aqui que ele entrou, não sei qual é a porta do inferno, nem quero saber. Mas foi por aí que ele entrou e carregou a Perséfone e depois fez aquele acordo com a Deméter, com a sua irmã, ficar 6 meses com a esposa, com a sobrinha esposa, e depois deixar com que ela fosse com a mãe. E agora nosso último elemento, que é o paládio, de número atômico 46. Ela foi também isolado em 1803. Esses anos foram bastante prolíferos, né, em descoberta de elementos, por um inglês chamado Wollaston. Em 1802, um ano antes, havia sido descoberto um asteroide e o descobridor deu o nome de Pallas a esse asteroide, que ele tinha entendido que era um planeta também. Depois ele foi rebaixado a um asteroide. O nome de Pallas. Pallas é Atena, tá? O nome completo dela era Pallas Athena. E então, numa parceria também, mais uma vez com a astronomia, esse metal recém-descoberto foi homenageado, né, pelo inglês com o nome de Paládio, em homenagem então ao asteroide Pallas, ok? Então também o nome tem a ver com a mitologia grega. Vamos falar de Pallas Athena, então, quem foi essa deusa poderosíssima, importantíssima na mitologia grega. É um metal bonito, né? Olha lá. E caríssimo, caríssimo, caríssimo. Veja o que está escrito aqui embaixo, né? Quem pensa que o ouro é o metal mais caro, em alguns anos o paládio passou o valor do ouro, né? O metal aí caro, muito caro. Veja, aqui embaixo aparece Pallas Athena, e o nome aqui em grego, acho que é um pouco difícil de ler, né? Para quem não conhece o grego. Pallas Athena, isso aqui é um T, é o teta, A-T, isso aqui é um E, né? Tá? Atena, isso aqui é um N, aqui é o Ni, é o N, né? Atena. Muito bem. Atena quem era? Atena é talvez a filha predileta de Zeus. Ela é a filha da primeira esposa de Zeus, porque Zeus também casou várias vezes, né? A Hera, inclusive, é a terceira, aqui, ó, terceira esposa. Ele casou com a Metis. A Metis é a deusa da astúcia. Ele casou com a astúcia. E a astúcia, a Metis podia se transformar em qualquer coisa, inclusive. E eles tiveram Atena. Zeus, quando a Metis estava grávida, ele pediu para a Metis se transformar numa gota d'água. E ela fez isso. E aí Zeus engoliu a gota d'água. Pá! Engoliu a gota d'água. Metaforicamente, isso quer dizer que Zeus engoliu a astúcia. Ele absorveu a astúcia de Metis. Bom, de qualquer forma, a Metis estava grávida e ele engoliu a Metis.
E Atena passou a ser gestada dentro de Zeus, na cabeça de Zeus. Astúcia cresceu na cabeça dele. E a cabeça de Zeus foi inchando. E quando estava na época de Atena nascer, Zeus tinha dores terríveis na cabeça, até que alguém chegou e deu uma machadada na cabeça dele, e Atena nasceu já grande, toda vestida de guerreira. Aí uma controvérsia de quem deu essa machadada na cabeça dele, se foi Hefesto, se foi Prometeu. De qualquer forma, foi uma machadada que abriu a cabeça de Zeus e nasceu Atena, já adulta. Ela é tida como a deusa da guerra, mas não a deusa da guerra como Áries. Áries é tido como deus da guerra pela guerra, o deus do sangue. Ele gostava de guerrear. Atena não. Atena é a deusa da guerra estratégica, da guerra pela defesa, da guerra quando necessária. Ela é a deusa da sabedoria, é a deusa da arte, deusa da técnica, deusa da manufatura. Uma deusa inteligentíssima e uma guerreira. E ela sempre foi a defensora dos grandes heróis gregos. Ela esteve ao lado dos heróis gregos na Guerra de Troia. Grande defensor de Odisseu, por exemplo. Odisseu, não sei se vocês sabem, ele lutou na Guerra de Troia, foi a grande cabeça na Guerra de Troia, ele que bolou aquela coisa do cavalo de Troia, e depois ele se perdeu na volta, levou 10 anos para voltar para sua casa, sempre com a ajuda de Atena. E mesmo quando voltou, ele enfrentou vários problemas lá, isso está no livro Odisseia, que aparece aqui atrás, e foi Atena que sempre esteve do lado dele. E os outros heróis gregos também, na Guerra de Troia, Diomedes, Aquiles, Ájax, todos eles tiveram a ajuda de Atena. O próprio Agamenon, todos eles tiveram sempre a ajuda de Atena, a grande deusa dos heróis gregos. Vale a pena, quem se interessar por mitologia grega, estudar um pouco Atena. O nome da capital da Grécia, que é Atenas, vem do nome de Atena. Por que Atenas? Porque a cidade chamava Atena, mas ao redor da cidade foram aparecendo vilarejos de Atena. Então aquela região toda foi Atenas, foi chamada de Atenas porque foi englobando vilarejos menores. E por que Palas Atenas? Atena tinha uma amiga muito querida que era Palas. Numa brincadeira meio, jogando discos, ela acabou ferindo mortalmente essa amiga na cabeça e essa amiga morreu. E ela ficou tão sentida com isso que ela resolveu incorporar o nome dessa amiga no seu próprio nome e passou a chamar Palas Atena. O nome original dela é Atena e passou a chamar daí então Palas Atena. E às vezes só Palas, como é o nome do asteroide. O asteroide Palas, na verdade, se refere a Atena. E o nome então Paládio, do metal, foi dado em homenagem à deusa Atena, uma deusa lindíssima e que fez esse pedido a Zeus de ser uma deusa eternamente virgem, nunca teve um filho. Do mesmo modo que Ártemis, a irmã de Apolo, também foi uma deusa eternamente virgem. Ela optou por levar uma vida livre dos homens. Talvez tenha feito bem. Tanto Atena como Ártemis, levaram uma vida livre e sem filhos. Muito bem, nós encerramos aqui essa série que foi longa, mas me parece que é bastante interessante. Espero que vocês tenham gostado. Se não, deixe aqui as críticas, elas serão bem-vindas também. Um grande abraço e até uma outra oportunidade, quando falaremos também de outros assuntos de mitologia e ciência, quem sabe os dois juntos. Abraço.